Não tem justiça. E agora a gente vê um judiciário que deveria, mais do que o legislador, porque é um poder teoricamente técnico e não político, estão legislando, estão fazendo política. Estão ignorando tudo que se entende por direito num Estado democrático. Olha, a interpretação ela cabe, né, para todas as áreas do direito. Só que no direito criminal tem que ser mais difícil, porque o princípio da legalidade do direito penal diz que você não pode prender ninguém, você não pode processar ninguém, a não ser que exista uma lei anterior, escrita e estrita. Prévia, scripta, estrita. É um comando de 2000 anos. A legalidade, para você prender alguém, você tem que seguir a lei, que é prévia, anterior, conhecida, escrita. Não vale decisão jurisprudência, é a lei. Prévia, escrita e escrita estritamente. Então o direito penal o juiz não tem muita manobra, porque a prisão é a última ratio, a última razão, se diz. Condenar alguém criminalmente tem que ser, de fato, a última opção do juiz. É por isso que vale essas três diretrizes do princípio. Lei prévia, escrita e estrita. Não dá para você fazer elasticidade com a lei penal como eles vêm fazendo. Não pode. Aliás, eles nem deviam lidar com a lei penal. Mas é tudo uma vergonha o que acontece nesse país. Esse país não tem mais direito. Ah, não, tem a lei. Tá, mas quando a lei ela perde a capacidade de ser aplicada de maneira igualitária, não é mais direito, porque ela não persegue mais o fim, que é a justiça. E a justiça é garantir a todos uma vida livre de maneira igual. Cada lei, cada decisão que surge é um tolimento de liberdade. A decisão no caso concreto, a lei no caso genérico. Então uma lei só é direito, só é justa, quando ela tolhe uma liberdade de igual maneira para todos em razão de uma finalidade socialmente relevante. Quantas leis a gente tem sem finalidade socialmente relevante que tolhem liberdades de maneira desigual? Então já não tem direito no Brasil, não tem justiça. E agora a gente vê um judiciário que deveria, mais do que o legislador, porque é um poder teoricamente técnico e não político, assim a Constituição exige. Deixaram a tecnicidade, enfiaram a tecnicidade no meio do cofre e estão aplicando, estão legislando, estão fazendo política, estão ignorando tudo que se entende por direito num Estado democrático. Falaram tanto do período de 64, tudo para eles se refere a 64 ou se refere ao Bolsonaro. Quando eles querem falar mal, mas pelo menos como você várias vezes falou, no período de 64, institucionalizava. Tiveram a cortesia de institucionalizar. E eles tentavam primeiro dizer, essas regras serão aplicadas com isonomia. Mesmo que fosse errado, ou a regra poderia produzir desgaste na sociedade, desgosto da sociedade, mas pelo menos eles tinham a decência de dizer, nós vamos aplicar isso com isonomia. Se aplicava ou não, todo mundo apanha igual. Todo mundo apanha igual. Pelo menos tinham essa... Uma ditadura onde todo mundo apanha igual é muito mais justa que uma pseudodemocracia onde pau que bate em Francisco não bate em Chico Buarque. Só apanha o povo. É isso mesmo. Só apanha o povo. Não, é uma vergonha. E dá para fazer coisas e coisas, muitas coisas. Eu já falei aqui, cansei de falar. Democracia vem do grego. Demo é povo, kratos é poder. Poder do povo. Poder de quê? Vocês sabiam que a democracia surgiu na Grécia na mesma época que a filosofia? A filosofia surge na mesma época que a democracia. O que é a filosofia? A filosofia é uma tentativa, é a busca a filosofia é o fazimento de perguntas. O que é uma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. E a tentativa de responder essa pergunta. O que é uma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. E de criticar eternamente e se perguntar novamente, eternamente, o que é uma coisa, a fim de que se chegue cada vez mais a uma resposta mais perfeita. Por que isso aconteceu na Grécia, em Atenas? Porque em Atenas tinha uma aristocracia
comerciante, ou seja, tinha contato com culturas diversas, uma aristocracia, gente muito rica, que não queria se igualar com o interiorano, com o pé vermelho da Grécia, que tinha lá todas as questões de crença. Aí criaram uma religião fajuta, que é a religião olímpica, que não tem um texto sagrado, então não tem ortodoxia, não tem dogma, não tem imposição. É poesia. A religião olímpica de Homero, de Hesíodo, ela é poética. E como uma religião poética, ela é aberta à crítica, e à contestação e a interpretações. O que existia antes da filosofia? Toda essa pergunta natural ao ser humano, o que é uma coisa, a gente sempre se fez, mas a religião sempre se fez e impôs uma resposta. A filosofia, pela primeira vez, nesse ambiente ateniense, em que as pessoas tinham uma religião de faz de conta e poética, não tinham um livro sagrado, não tinham ortodoxia, tinham dinheiro e queriam sempre ter uma resposta melhor, porque eles lidavam como comerciantes com as diferenças, começou-se, a partir da crítica, então, a filosofia, da possibilidade de criticar e contestar. E da mesma crítica nasce a democracia. Então, o que é democracia? Democracia significa poder do povo. Para quê? Para criticar. Criticar o quê? Qualquer coisa. Aí como é que a gente fala que tem democracia no Brasil se o Alexandre de Moraes, ele quer calar a crítica? Se a democracia é justamente o poder do povo para criticar qualquer coisa. Aí eu vou defender a democracia calando a crítica do povo. Não, você mata a democracia. É simples assim. Mas ninguém tem a coragem, a hombridade, ninguém tem a decência de parar e olhar para o povo e falar o que é democracia. Sequestraram a palavra democracia. Fizeram do último presidente, Jair Bolsonaro, um presidente democrata, fizeram dele um fascista, para poderem erguer uma ditadura fascista com o nome de democracia. É isso que está acontecendo no Brasil. Alguém quer falar mais alguma coisa desse caso do... Não, isso aí foi maravilhoso. Já me estendi demais. Não, dá para falar e falar. Desculpa, mas... Até pra gente, eu concordo 100% que você falou, até pra gente ser justo, sabe o que tem me chamado a atenção? Talvez seja uma fagulha de esperança. O Supremo Tribunal Federal adora usar o X, né? Que, ironicamente... Vídeos? Não, o X, o Twitter, antigo Twitter. É, porque é tanta punhetação também na sessão de votos. E aí, sabe o que me chama a atenção? Punhetação, gozadinhas... Eu não sei se é o estagiário, alguém lá publica as decisões bacanas. Publicaram mais uma absurda, que mais 14 réus foram condenados pelo 8 de janeiro. E aí o bombardeio que o STF recebe nos comentários, pelo menos eles não fecharam os comentários, né? Pelo menos, não sei se o estagiário esqueceu de fechar, mas assim, até para a imagem do Supremo é meio ridículo, porque a troco de entra que ele vai publicar da notícia de condenação. Então, e, assim, é um massacre. Você olha assim, seus ladrões corruptos, eu fico com vergonha até aqui. Sabe quando a gente vê os filmes medievais, tal, que eles pegavam e penduravam, enforcavam os inimigos em praça pública? Tá aqui, olha, enforcão. A gente voltou o quê? A barbárie? A Idade Média? A imagem é essa mesmo. Porque é uma forma moderna de você espetar a cabeça das pessoas e sair em praça pública. Eis aqui o seu rei, eis o seu inimigo. Como diria o professor Percival Pugina, o que você apresentou aí é uma iluminura, porque você é exatamente isso. Eles falam, é como nós voltamos a essa barbárie medieval para botar o terror no povo. É a mesma coisa da tal da PNDD, daquele Bessias, que teria que ter notável saber jurídico para ser AGU. Não, aí o Lula criou uma instituição de antidemocracia, porque na Europa é considerado como um instrumento de autoritarismo. A PNDD, Procuradoria Nacional da União, pleonasmo, de defesa da democracia. Aí a AGU processa pessoas que criticam o governo, porque pessoas que, com a desinformação, fazem tremer a legitimidade do governo democrático. Vão caçar coco, alguém parou de receber salário aí? Aí eu inaugurei, né? Eu fui o primeiro processado pela PNDD, que honra. Aí pedem 300 mil, por quê? Porque eu critiquei.
E a minha crítica é uma desopinião. A minha opinião está errada. A minha opinião é uma desopinião. É exatamente usaram isso. esse termo, não? Não usaram. Mas é exatamente Não isso. usaram. Né, Porque a informação está correta, mas a minha crítica é que estava errada. Então é um crime de desopinião. Eles fizeram a mesma coisa com a Brasil Paralelo. Aí você olha o que eu acabei de falar. Democracia é poder do povo. Poder do povo para quê? Para criticar. Aí vai esse governo e cria uma procuradoria para reprimir a crítica do povo. Isso aqui é nazismo? Não é. É. Desculpa. Imagina, eles fizeram exatamente a mesma coisa com aquele documentário da Brasil Paralelo. Eles falaram que o documentário sobre a facada da Brasil Paralelo continha informações verdadeiras. Contudo, poderia ser, talvez, é uma coisa assim absurda, levar a conclusões não tão verdadeiras. Como é que ele vai saber a conclusão de cada pessoa que assistiu ao documentário, que tem informações verdadeiras, e aí ele vai julgar se aquela conclusão está boa ou não, se a opinião que aquela pessoa tem a respeito de um documentário está agradando ou não? É o que o Pavinato falou agora há pouco. Opinião é como filosofia, é uma opinião, cada um tem a sua e pode ser errada, é um direito de errar. A Constituição é tão simples, é totalmente livre a expressão, vedado o anonimato. Ponto final, nada mais, nada menos. Depois que o Supremo pegou lá o projeto de lei lá do marco temporal, né, e falou assim, não, é inconstitucional. Por quê? Por que é inconstitucional? Porque o que a Constituição escreveu, a palavra que está na Constituição não quer dizer o que a palavra quer dizer. Não, o que a Constituição não quis dizer o que ela disse. O julgamento foi esse. A Constituição não quis dizer o que ela disse. A Constituição não quis dizer o que ela disse. Esse é o ponto que a gente chegou. Tá vendo como tem que ter essa reforma? E na reforma tem que dar limites para o Supremo Tribunal Federal. E aí, por isso que eu sou a favor do mandato. O problema também. não tem pedreiro para essa reforma, não tem encanador para essa reforma, não tem mestre de obra para essa reforma. Nós estamos totalmente carentes de mão de obra para essa reforma. Não, e o pior, Pavinato, é que não precisa, foi mais uma precisão, a gente não precisa nem de engenheiro, porque é tão evidente que qualquer um pode dizer como é que deve ser feita a obra. Porque está tão evidente, os erros são tão evidentes, só que não tem um pedreiro para chegar lá. Mas, professor, a reforma adianta, se eles não vão respeitar, e quem vai... Mas sabe qual seria a reforma? Qual seria? Estabelecer limites, acaba com a se eles não função respeitarem recursal o limite? e coloca uma trava neles. Qual é a trava? Vocês respondem apenas uma coisa, é constitucional ou não. O poder de vocês é dizer se é constitucional, se não é constitucional, não pode mais volta professor. Para o legislativo. A gente tem que pensar o que fazer do jeito que está. A gente tem que pensar só em estancar a sangria. Mas o detalhe não dá para pensar nem em cadeira de roda nesse país. Mas pior que não tem o que fazer, Pavinato. Porque com o Senado, que a gente teria que... Você consegue imaginar a gente ter condição de botar 54, não precisa de 40, 54 senadores que tenham a hombridade de entender qual é o papel deles para a sociedade brasileira? Você sabe que a teoria libertária, ela diz que a máfia, todo governo é uma máfia, é a máfia mais forte. Puta, porque genial. ela arrecada genial. o nome de imposto. Mas é exatamente isso. Né, a taxa de proteção das gangues, das máfias. E é o Estado que tem o direito de cometer todo e qualquer crime e falar que aquilo não é um crime, é só uma ação estatal. Exato. E a diferença de um Estado democrático de direito dessa máfia que o libertariano ele acusa é justamente essa. Quem faz parte do centro de poder dessa máfia que toma o dinheiro dos outros, não pode cometer crime. Porque ele tem que responder como qualquer um que paga para essa máfia que é o governo. Agora aqui, a gente paga, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, não tem segurança física, não tem segurança jurídica, a gente tem gastos e gastos inexplicáveis, gastos ocultos, gastos não transparentes, e a gente tem que pagar cada vez mais impostos, e a gente tem que sofrer injustiça e ainda falar muito obrigado por me castigares. O Bastiat, Frederic Bastiat, que é um dos maiores cientistas econômicos, né, da política econômica, ele fala, inclusive, que a lei, se ele olhasse para o nosso cenário de agora, ele ia enquadrar como um espólio, porque ele fala que a lei só serve para proteger a personalidade
A propriedade privada e a segurança. Se ela não faz isso, ela é um instrumento de espólio de guerra e, fora disso, ela serve a interesses de determinados grupos, fatores externos. E como o Barroso ele é presidente do STF, a lei vira um instrumento. Aí volta no que foi falado no início aqui, a única maneira que eu vejo que poderia resolver minimamente a situação desse país. Autonomia, inclusive, é papel dos senadores que deveriam ser representantes dos estados. Trazer autonomia para estados e municípios. É a única maneira que eu vejo descentralizar, tirar do Planalto Central esse poder. Porque aí nós temos a opção de, sem ter que mudar de país, o meu estado não está seguindo os caminhos que eu gosto, eu mudo para o estado vizinho. O meu município não faz do jeito que eu gosto, eu mudo para o município vizinho. Aí funciona. E nós vamos ver, eu vou dizer, mas tem muitos estados que não se sustentam. Ele morreu. Tem que aprender a se sustentar. Como é que isso vai acontecer, Diogo? Deixe ser absorvido por um próximo. Como é que isso pode acontecer? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.